Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe seu like, porque isso ajuda no crescimento da nossa comunidade. Hoje eu estou iniciando um curso de matemática básica do sexto ano até o nono ano do ensino fundamental. Então, a parte mais básica da matemática, né, do ensino fundamental, nós estaremos vendo aqui em nosso canal. Espero que vocês acompanhem. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje nós vamos começar a falar do sistema de numeração que nós utilizamos. Mas antes, nós vamos lembrar alguns sistemas de numeração que foram importantes em civilizações mais antigas. E no nosso caso, hoje, nós utilizamos o sistema decimal, né? Um sistema de base 10. Não se preocupe se você não entender essa linguagem. Nós vamos trabalhando aos poucos aqui no nosso curso. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Um sistema de numeração, basicamente, é um tipo de simbologia que nós vamos atribuir para fazermos contagem, para fazermos operações como soma, subtração, multiplicação, divisão, enfim, qualquer tipo de símbolo que represente uma determinada quantidade pode ser utilizado ou pode ser interpretado como um sistema de numeração. Como eu falei, o nosso é o que nós utilizamos hoje, atualmente, é o sistema de numeração decimal, né? Só que mais antigamente, nós não tínhamos o sistema de numeração decimal. Os egípcios, por exemplo, utilizavam como sistema de representação de sua numeração os seguintes símbolos. As unidades de 1 a 9 representavam-se com um tracinho. Então, número 1 é um tracinho. O número 2, por exemplo, seria dois tracinhos. O número 3, 3 tracinhos. E assim sucessivamente. As dezenas, ou seja, de 10 em 10, era representado como? Da seguinte forma. Nós tínhamos como se fosse meio que uma fenda de cavalo, mas também é chamado de um osso de calcanhar invertido. Então, nós temos aqui, por exemplo, 10. Se nós tivéssemos duas fendas, nós teríamos 20. Se nós tivéssemos 3 fendas, estou chamando de fenda, mas entenda que pode ser também esse outro nome que eu falei, osso de calcanhar invertido. Então, aqui, 10, 20, 30. É uma forma de representar bem diferente da que nós utilizamos atualmente, né? Então, aqui é o número 10, aqui é o número 20 e aqui é o número 30. Aqui é o número 1, aqui é o número 2 e aqui é o número 3. Tá certo? O símbolo que era usado para representar o número 100 era meio que uma corda enrolada, mas chamado também de laço, né? Aqui é o 100. Se eu quisesse representar os 200, seria 2 laços. Eu estou fazendo aqui de 3 em 3, né? Tipo 1, 2, 3, 10, 20, 30, mas aqui continua. Até, por exemplo, 1 vai até o 9, aqui vai do 10 vai até o 90, desse aqui, que eu fiz aqui do 100, 200 e 300. 100, 200, 300. Aí, se você botasse 4, você teria o quê? 400, e assim sucessivamente. Então, esse sistema ele é um pouco meio que cansativo, né? Você precisa ter um pouquinho de habilidade de desenho e tal, para poder fazer. Eu não sou muito bom nisso, mas estou me esforçando. O próximo símbolo que nós temos, que é chamado de flor de lótus, é mais ou menos esse aqui, desculpe o meu desenho, tá certo? Representa os milhares. Por exemplo, para representar o número 1000, você representava por uma quantidade dessa flor de lótus aqui. Se for 2000, 2 flores de lótus. Se for 3000, 3 flores de lótus. E assim sucessivamente, tá certo? Então, nós estamos observando que é um sistema que você precisa ter calma, ter paciência para poder fazer. Isso para contar. Imagina para você fazer operações, ele já é mais complicadinho. Ainda não terminou. O sistema de numeração egípcio ainda continua com outros símbolos, que eu vou fazer aqui desse outro lado. O próximo símbolo que é usado para representar as dezenas de milhares é um dedo dobrado, né? Uns colocam um dedo ou o dedo dobrado. Eu tenho aí um dedo dobrado, eu vou representar dessa forma. Tem gente que gosta de desenhar o dedo, quem sabe desenha um dedo. Mas aqui eu tenho um dedo dobrado. Se eu quiser, por exemplo, aqui é o 10.000. Se eu quiser 20.000, vou ter que fazer 2 dedos dobrados. Se eu quiser 30.000, vou ter que pegar e fazer 3 dedos dobrados, certo? Então, você tem aí 10.000, né? 10.000. Você tem aqui 20.000. E aqui nós temos 30.000.
Então, esse é o símbolo utilizado para representar as dezenas de milhares. Vamos para o outro tipo de representação, que é a representação das centenas de milhares. Centenas de milhares, eu não sei se eu vou conseguir desenhar com tanta perfeição. O próximo símbolo que é usado para representar as centenas de milhares é um girino. Desculpe o desenho, gente, porque, enfim, eu sou péssimo em desenho, principalmente no quadro. Mas vamos lá. O que é que nós temos aqui? Um girino representa o quê? 100 mil. Então, se eu quero botar os 100 mil, coloco um girinozinho. Se eu quero 200 mil, coloco 2 girinos. Então, eu vou ter aí 200 mil. Só fiz 2 porque se eu fosse fazer mais 3 aí, sairia um desastre. E por último, nós temos a representação dos milhões. Por exemplo, aqui era para ter, né, nesse desenho, um egípcio de joelho com as mãos levantadas. Esse é o sistema de numeração egípcio, só fiz um porque ia dar trabalho desenhar tudo, então nós temos aqui, tá certo? Então, só recapitulando aqui o sistema de numeração egípcio. Para representar as unidades, ou seja, de 1 a 9, nós temos uma simbologia com traços verticais, somente. Então, nós temos para representar 1, 2, 3, 4, enfim, você coloca a quantidade de traços de acordo com o número. Para representar as dezenas, o que é que nós temos? 10, 20, 30, 40, 50, enfim, você vai usar uma fenda de cavalo, algo que parece com uma fenda de cavalo, mas também é chamado de osso de calcanhar. Nós temos aqui o laço, para representar as centenas, né? 100, 200, 300, 400, 500, enfim, você coloca também a quantidade correspondente. Se fosse 500, seria 5 laços desses aí, tá bom? Temos aqui a simbologia para os milhares, né? 1.000, 2.000, 3.000, enfim. A quantidade de flor de lótus é justamente a quantidade do número que você quer. Se é 4.000, então você vai colocar 4 flor de lótus, e assim sucessivamente. O dedo também, o dedo dobrado, né? É a mesma coisa, só que agora ele representa as dezenas de milhares. O girino representa as centenas de milhares, e o egípcio, que era para ser um egípcio aqui, com as mãozinhas levantadas, representa os milhões, tá certo? Então, esse é o sistema de numeração egípcio, tá certo? Galera, só algumas coisas que eu acabei esquecendo de comentar no vídeo. A primeira delas que eu queria comentar a respeito do sistema de numeração egípcio é que cada símbolo poderia ser repetido até 9 vezes. Então, por exemplo, se você pegar a simbologia das unidades, um traço, por exemplo, é uma unidade, 5 traços, 5 unidades, 9 traços, 9 unidades. Quando eu tenho 10 unidades, eu já tenho a representação com o osso de calcanhar invertido. Aí você já tem uma outra representação para as dezenas, como a gente viu no vídeo. E ela também só podia ser repetida até 9 vezes. Então, eu ia do 10 até o 90. E assim sucessivamente. Outra característica importante, como vocês observaram, a posição do símbolo não importa. Então, se você colocar uma flor de lótus, depois colocar um egípcio com a mão levantada, depois colocar um laço, pronto, essa ordem não interessa, porque cada símbolo ele é adicionado, independente da ordem. Ele possui uma base 10, 10 dezenas, por exemplo, é uma centena, e uma centena tem uma representação, que é o laço, e aí sucessivamente. O sistema de numeração egípcio tem uma desvantagem muito grande em relação ao nosso, devido à sua limitação na representação de números muito grandes. Então, se a gente quiser escrever um número 10 bilhões, nós não temos como escrever. A gente poderia representar, por exemplo, 1 bilhão. Seria o quê? Era 1000 desenhos de um egípcio com a mão levantada. Não seria a forma correta, mas nós conseguiríamos expressar o número 1 bilhão dessa forma. Mas não é o correto, não é o adequado, beleza? E aí na tela a gente segue os símbolos do sistema de numeração egípcio de uma forma mais bonita do que os que eu fiz aí na tela. Valeu, galera! O que é que acontece? O sistema de numeração egípcio ele é um sistema que a gente diz que ele é não posicional. O que quer dizer isso? Quer dizer que a posição em que estão os algarismos não influencia no resultado final. Ou seja, por exemplo, se eu pegasse o número 123, vou pegar aqui esse exemplo, 123. Se eu colocar o 3 na frente do 1, já fica 312. Porque ele é um sistema decimal, ele é posicional. A posição do algarismo influencia o número que nós estamos lendo. Já o sistema de numeração egípcio não tem essa preocupação. O que é que eu estou querendo dizer? O seguinte, se eu colocar esses números aqui, ó, eu quero
que vocês observem. Eu vou fazer aqui um exemplozinho isolado. Que números nós temos? Nós vamos ter o número. Olha, esse representa as dezenas, então você tem 10. Aqui você tem mais 10. Aqui você tem quanto? O laço representa 100. 100. E aqui nós temos as unidades, então tem 2 unidades. Então basta eu somar. 10 mais 10, 20. Com mais 100, 120. Com mais 2, 122. Então esse número aqui, ou seja, essa representação aqui no sistema de numeração egípcio, representa o número 122. Ok? Outro exemplo, se eu pegar, por exemplo, uma flor de lótus, e se eu pegar um girino, por exemplo. A flor de lótus representa 1000, então eu vou ter 1000. E o girino representa 100 mil. Então eu tenho o quê? 1000 com 100 mil, 101 mil. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Hoje nós vamos ver somente o sistema de numeração egípcio. Próxima aula nós vemos o sistema de numeração romano e vamos finalizar essa parte de sistemas de numeração com o sistema de numeração decimal e apresentando para vocês o que nós já conhecemos, que são os algarismos indo-arábicos, que é justamente 1, 2, 3, até do 0 até o número 9, tá certo? Como nós conhecemos. Espero que vocês tenham gostado, forte abraço, não deixe de se inscrever, deixe seu like, porque isso ajuda e me incentiva a produzir mais vídeo aqui para o nosso canal. Valeu, galera, forte abraço!